No início do século XX, a humanidade vivia com um medo constante. Não o medo de guerras ou de grandes desastres, mas um medo íntimo e diário. O medo de um simples arranhão, um corte ao fazer a barba, um espinho no dedo, uma infecção de garganta. Qualquer pequena invasão de bactérias em nosso corpo poderia se transformar em uma sentença de morte. A medicina havia avançado. Os cirurgiões eram habilidosos, mas suas salas de operação eram portais para a infecção. Nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, um ferimento de bala, raramente, era o que matava um soldado. Era a gangrena, a septicemia, a infecção que vinha depois, apodrecendo o corpo de dentro para fora. Os médicos eram generais em uma guerra que estavam perdendo. Eles podiam ver o inimigo no microscópio, mas não tinham armas para combatê-lo. O mundo precisava de um milagre. E esse milagre não viria de uma grande equipe de pesquisa, com financiamento infinito, mas de um laboratório bagunçado em Londres e de um dos acidentes mais felizes da história da ciência. Nosso primeiro protagonista é o Dr. Alexander Fleming, um bacteriologista escocês. Fleming era, segundo todos os relatos, um cientista brilhante e um observador aguçado. Ele também era, para a sorte da humanidade, notoriamente desorganizado. Sua bancada de trabalho era uma pilha caótica de culturas de bactérias e experimentos esquecidos. Em setembro de 1928, Fleming retornou ao seu laboratório após passar as férias de verão com sua família. Antes do ser, ele havia deixado várias placas de Petri onde cultivava a bactéria Staphylococcus, uma causa comum de abscessos e infecções. Ao voltar, ele começou a limpar a bagunça. Ele pegou uma das placas para descartá-la, mas algo chamou sua atenção. A placa havia sido contaminada por um mofo azul esverdeado, algo comum em um laboratório não muito limpo. Mas não era o mofo que era interessante. Era o que estava ao redor dele. Em um círculo perfeito em volta da colônia de mofo, as bactérias haviam sido completamente destruídas. Era como se o mofo tivesse criado um campo de força invisível, uma zona da morte, onde as bactérias simplesmente não conseguiam sobreviver. Muitos cientistas teriam simplesmente descartado a placa contaminada e seguido em frente. Mas Fleming, com sua mente curiosa, percebeu que estava diante de algo extraordinário. Ele não disse Eureka, mas sim algo muito mais britânico e contido. Isso é engraçado. Fleming mergulhou na investigação. Ele isolou o mofo e o identificou como pertencente ao gênero Penicillium. Ele então começou a cultivar esse mofo em um caldo líquido para extrair a substância misteriosa que matava as bactérias. Ele chamou essa substância de penicilina. Seus experimentos subsequentes foram ainda mais promissores. Ele descobriu que esse suco de mofo, como ele o chamava, era incrivelmente potente contra uma vasta gama de bactérias mortais, incluindo aquelas que causavam pneumonia, meningite, difteria e escarlatina. E, o mais notável de tudo, quando injetado em coelhos e ratos, era completamente inofensivo para as células animais. Era uma bala mágica que matava um invasor sem ferir o hospedeiro. Mas aqui, a história de Fleming encontra uma parede. Ele era um bacteriologista, não um químico. Ele não conseguiu superar o maior desafio: isolar e purificar a penicilina. A substância em seu caldo era extremamente instável, perdia seu poder rapidamente e era muito difícil de produzir em quantidades suficientes para tratar um único paciente. Por quase uma década, Fleming publicou seus achados em jornais científicos, mas sua descoberta foi recebida com um misto de ceticismo e indiferença. A comunidade científica via a penicilina como uma curiosidade de laboratório, interessante, mas sem aplicação prática na medicina real. A descoberta que poderia salvar o mundo estava guardada em um artigo científico, acumulando poeira. A história salta para 1939 na Universidade de Oxford. Com a sombra da Segunda Guerra Mundial se aproximando da Europa, uma nova equipe de cientistas decidiu revisitar o trabalho esquecido de Fleming. Eles eram liderados pelo patologista australiano Howard Florey e pelo bioquímico judeu-alemão Ernst Boris Chain, um refugiado do regime nazista. Florey era o oposto de Fleming, um líder organizado e determinado. Chain era o gênio químico que faltava a Fleming. Juntos, com o engenheiro bioquímico Norman Heatley, eles retomaram a tarefa de purificar a penicilina. O trabalho deles era uma saga de improviso e perseverança. Com um orçamento minúsculo, eles transformaram seu laboratório em uma bizarra fábrica de penicilina. Eles cultivavam um mofo em qualquer recipiente que pudessem encontrar: banheiras antigas, latas de biscoito e até penicos de hospital.
Hitley projetou um sistema engenhoso para extrair e purificar a substância. Após meses de trabalho, eles finalmente conseguiram produzir uma pequena quantidade de um pó amarelado e estável penicilina pura. Em 1941, eles estavam prontos para o primeiro teste em um ser humano. O paciente era Albert Alexander, um policial de 43 anos que estava morrendo em um hospital. Um simples arranhão de uma roseira em seu jardim havia se transformado em uma infecção generalizada, com abscessos cobrindo seu rosto e corpo. Os médicos não tinham mais esperança. Eles injetaram a penicilina. Em 24 horas, o resultado foi milagroso. A febre de Alexander baixou e ele começou a se recuperar. A droga funcionava, mas a tragédia veio em seguida. O suprimento da equipe de Oxford era tão pequeno que acabou após 5 dias de tratamento. A infecção, que não havia sido totalmente eliminada, voltou com força total. E Albert Alexander morreu. A experiência foi, ao mesmo tempo, um triunfo espetacular e uma falha de partir o coração. Ela provou o poder da droga e a urgência desesperada de produzir lá em massa. Com a Grã-Bretanha sob bombardeio na Segunda Guerra, produzir a penicilina em larga escala era impossível. Em 1941, Florey e Hitley viajaram secretamente para os Estados Unidos, levando consigo amostras do precioso mofo que dizem ter sido espalhadas dentro de seus casacos para não serem confiscadas. Nos Estados Unidos da América, eles encontraram o apoio do governo e a capacidade industrial que precisavam. Empresas farmacêuticas como a Pfizer, que tinha experiência com fermentação em larga escala, desenvolveram novas técnicas. A produção explodiu. A droga milagrosa chegou aos campos de batalha, bem a tempo de ser usada em larga escala após o dia D. Em 1944, a penicilina salvou dezenas de milhares de vidas de soldados aliados, tratando infecções e gangrena que teriam sido fatais em qualquer guerra anterior. Em 1945, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi dividido de forma justa entre Alexander Fleming, por sua descoberta inicial, Howard Florey e Ernst Chain, por seu trabalho crucial em transformar a descoberta em um medicamento que salva vidas. A descoberta da penicilina deu início à era de ouro dos antibióticos. Uma das maiores, se não a maior, revolução da história da medicina. Ela mudou nossa relação com as doenças, aumentou drasticamente nossa expectativa de vida e tornou o mundo um lugar imensamente mais seguro. Tudo isso graças a uma placa de cultura esquecida em um laboratório bagunçado.